Então, estou aqui de volta trazendo mais um programa sem contexto e hoje esse episódio vai ser focado entre dois assuntos que se correlacionam, entre dois conceitos, né? A beleza e a atração. Então vamos lá, vamos começar pela beleza, que é o mais fácil, mais prático, né, de compreender e estarmos de acordo. Quando a gente fala de beleza, eu tô falando assim de beleza daí para seres humanos entre seres humanos, entende? Não tudo que é belo nessa vida, porque daí fica um pouco mais abstrato e difícil de falar, né? Mas falando da beleza, assim, as pessoas serem bonitas ou não, o que torna uma pessoa bela, o que torna uma pessoa bonita. Então, né, eu acredito em padrões de beleza, padrões estéticos, sabe, em construções, entende que a gente fomenta, assim, as pessoas conversam, as pessoas dialogam, as pessoas expõem o que é considerado belo e assim a gente vai construindo nossos padrões de beleza, nossos conceitos de belo, né? E do jeito que a vida humana acontece aqui na Terra, simplesmente é impossível que isso não vá ter. É obrigatório que todas as sociedades, todas as civilizações, todos os povos do mundo sempre vão ter um padrão de beleza, sabe? É completamente impossível imaginar que nós vamos conseguir formar algum dia uma sociedade onde não existam padrões de beleza, onde a sociedade não busque estar sempre de acordo ou pelo menos alinhada sobre o que é belo, o que é bem visto pela maioria. Esse tipo de coisa vai acontecer de qualquer maneira, sabe? É inevitável. E nós começamos a formar nossos padrões individuais de beleza, que, por exemplo, eu quero dizer que cada pessoa pode ter o seu padrão de beleza, cada pessoa pode acreditar enxergar cada espécie de corpo, cada espécie de rosto como belo ou bonito de acordo com belo ou feio, melhor dizendo, né? De acordo com a sua percepção. Mas não dá para negar que essas construções são feitas em grupo, entende? A tua percepção do belo, inicialmente, quando tu é um bebê, quando tu é uma criança, começa a partir dos teus pais, começa a partir de que tá dentro da tua casa, entende? É a única rosto que tu vai ter, a única referência que tu vai ter, e tu vai começar a formular já o que é um rosto bonito ou o que não é um rosto bonito, sabe? Baseado na tua mãe, depois no teu pai, e, enfim, outras pessoas que tu for tendo contato. Mas depois que tu sai desse núcleo, né? E tu vai parar na sociedade, seja assim quando tu começa a receber visitas de outras pessoas na tua casa, familiares e amigos, ou também quando tu chega num grupo estilo escola, aí e isso para não falar de outras coisas que formam a tua opinião, como por exemplo, né, televisão e hoje em dia internet, clipes, que tipo de programa que tu vai assistir, mas inevitavelmente tu vai formular baseado naquilo que tu recebe, tu vai formular na tua cabeça o que o teu cérebro reconhece como algo bonito e como alguém, né, bonito, como o que reconhece como alguém feio. E simplesmente não adianta acreditar que algum dia nós vamos viver um mundo, alguma realidade em que as coisas não são assim, né? Então, qual é o ponto da questão? Por que eu quis entrar nesse assunto assim de beleza hoje? Porque eu acredito que o privilégio estético, que é um termo que eu não vejo ser muito falado por aí, entendeu? Realmente, o mundo hoje em dia puxa vários debates, eu não vejo esse assunto ser tão debatido assim, considerando o quão relevante eu acredito que ele seja para nossa sociedade, né? Mas eu acho que o privilégio estético talvez esteja no seu momento mais poderoso de todos, sabe? Eu acredito que em todos os momentos da história sempre era uma vantagem ser belo. Eu sempre acredito que entre ser belo e ser feio, com certeza o mais vantajoso, sabe, em questões de oportunidades, enfim, de reconhecimento, em cargos que tu vai alcançar, em todas as áreas, sabe? Quem tu vai conseguir atrair para construir uma família, por exemplo, eu acho que ser bonito sempre foi uma vantagem em todos os períodos da história, em todos os povos, em todas as organizações sociais, entende? Sempre, não importa se tu vai ser pobre, se tu vai ser, qual vai ser a cor da tua pele, qual vai ser a tua orientação sexual, independentemente de todos esses fatores, eu acredito que sempre foi mais positivo para tua vida. Eu não digo positivo para tua vida, mas sempre te trouxe mais benefícios tu ser uma pessoa bonita do que ser uma pessoa feia, entende? Só que hoje em dia a gente chegou num ponto que eu acho que a beleza ainda está mais agressiva do que nunca, ela está mais violenta do que nunca, ela tem mais alcance do que nunca. Por que que eu acredito nisso e alguns pontos que eu acho que eu posso mostrar aqui é, por exemplo, que já começa pela questão assim, de alcance que tu vê em publicações, sabe? Por que que, sem a menor sombra de dúvida, as publicações que recebem maior atenção em redes sociais são de fotografias, e especificamente fotografias de pessoas belas, sabe? Porque é aquilo que
gasta menos tempo pro teu cérebro, sabe? Eu eu diria que é o seguinte, quando tu enxerga um rosto de uma pessoa, seja numa timeline ou no teu dia a dia na rua, o teu cérebro deve demorar, assim, sabe, 2 segundos pra buscar em todas as referências no teu banco de dados ali de como que tu recebe os rostos humanos e definir na hora se aquele rosto ali que tu vê é bonito ou não, entendeu? Por isso que eu acho que é muito mais fácil as pessoas darem like, publicações sobre isso, porque é muito rápido, tu não precisa de raciocínio nenhum, de reflexão nenhuma. Tu olhou pro rosto da pessoa, o teu cérebro já vai te mandar muito rapidamente uma opinião sobre aquilo é belo ou feio, entendeu? E que nem eu falei, pode ser variado, opções, pessoas diferentes vão ter opiniões diferentes sobre o que é feio, bonito, beleza. Só que não impede isso ainda assim de ter uma maioria, entendeu? Não impede que tenha um rosto específico, e não só um rosto, mas variações de rosto, variações de corpos, que são os que recebem maior aprovação. E ficar negando isso, simplesmente tu esconde um problema e vende para várias pessoas que são prejudicadas nessa hierarquia da beleza, digamos, nessa ditadura da beleza. Tu vende para essas pessoas que estão lá embaixo de que elas não estão lá embaixo. Tu mente para essas pessoas de que elas não vão ser muitas vezes, sabe, ignoradas ou maltratadas, inclusive por causa da aparência delas, sendo que elas vão, entendeu? E daí elas vão começar a procurar esse erro, essa culpa em si mesmo, sendo que não é uma culpa dela, sabe? É uma questão de como a sociedade se organiza e que, né, e que eu não vejo um mundo onde isso não vai acontecer, sabe? O máximo que a gente pode lutar é culpabilizar as pessoas que são hostis com pessoas por causa de questões estéticas, entendeu? A gente tem que tornar um bagulho mal visto e não reproduzir, a gente ficar ridicularizando as pessoas por causa da aparência delas, porque independentemente de a gente querer aceitar ou não, elas já vão ter uma vida prejudicada, entendeu? Elas já vão estar atrás. E primeiro eu vou deixar claro também que eu, do meu ponto de vista, também eu me enquadro como uma pessoa feia, entendeu? Pela vida que eu vivi, pela maneira que eu fui tratado, que eu fui recebido e percebido pela maioria das pessoas que abriram a boca para falar comigo com relação a questões estéticas, tenho essa visão a meu respeito, entende? Então o meu muito das coisas que me ajuda a formular meus raciocínios vem dessa posição minha, de eu ter passado por esse tipo de situação múltiplas vezes, muito mais vezes do que dá para contar, porque daí e comparando com outros tratamentos que eu vi para outras pessoas com outras características estéticas diferentes da minha, né? Então, né, eu acho que tem isso daí. É uma vantagem muito grande, é um privilégio muito grande e hoje em dia agressivíssimo, sabe? Eu acredito piamente que uma pessoa, independentemente do que ela faça, ela pode ser qualquer função que ela tiver na vida dela, mas se ela for uma pessoa bonita, ela vai ter maior oportunidades do que se ela fosse feia. Simples assim, entendeu? Porque tu pode usar com muito mais eficácia do que antes a tua beleza para se promover. Hoje em dia é muito, muito mais simples ainda, muito mais fácil tu conseguir um alcance graças unicamente à tua aparência do que era, sabe, há mais tempo atrás, onde tu precisaria ainda de algum meio, sabe, de algum veículo, de alguma plataforma que fosse veicular a tua aparência, a tua boa aparência para conseguir né, o alcance em qualquer área que tu fosse seguir depois. Hoje em dia a pessoa pode ser um especialista numa área, ela pode ser um ator, uma atriz, ou ela pode ser um músico, ou ela pode ser um... Enfim, a função que ele for, só pelo fato de tu ter uma aparência boa e tu ter uma página que vai ter visibilidade, muita gente vai te conhecer por causa da tua aparência e o que tu faz daí vem em segundo plano, digamos assim, sabe? Mas a aparência já vai estar lá como um carro, tipo, por onde um carro-chefe, mas é o abre-ala, sabe? Tipo assim, olha só, gente, eu sou bonito. E depois vejo o que eu faço e aquilo que eu consigo, né, alcançar. Né? E isso também não tem nada a ver, não tô querendo dizer que, tipo, pessoas bonitas essas são a única qualidade delas, de maneira nenhuma. Só que o ponto é que elas nunca vão poder negar a vantagem da aparência, mesmo que elas não se percebam, sabe? Tem essa outra discussão. Ah, mas tem gente que é bonita e não se percebe como bonita. Então, eu não tô falando aqui de como tu se percebe, eu tô falando de como a sociedade te percebe, porque isso, tu reconhecendo ou não, vai te dar benefícios, entendeu? Se a mulher ou o homem, que ele é bonito e ele é ignorante a esse fato, ele tá tipo assim, eu me acho feio por uma série de questões válidas e que podem, tipo, ser expostas, mas é que não é o ponto desse programa aqui, independentemente de como ele se enxerga, ele recebeu mais oportunidades, entendeu? Ele pode ter conseguido oportunidades de emprego na carreira dele. Vamos pegar assim uma figura pública que der mais fácil. Vamos pegar assim o Leonardo DiCaprio quando ele estreou no Titanic, entendeu? Ele nunca vai poder provar, nem pra ele mesmo, que ele teria recebido aquele papel se ele fosse mais feio.
Simples assim, entendeu? Não adianta. Ah, mas ele é um ótimo ator, ele se preparou por isso, ele trabalhou anos e anos. Sim, tudo isso daí também é verdade. Mas nada disso quer dizer que se ele fosse feio, ele teria conseguido aquela vaga, entendeu? E nem ele pode dizer isso pra ele mesmo, ninguém pode. Nenhuma pessoa bonita que chegou a lugar nenhum, sabe? Aí é um dilema pessoal deles, inclusive. Eles podem até pegar e ficar assim, ah, mas será que eu cheguei aqui porque eu sou bonito ou por causa do meu talento? Pode ser uma coisa que passa na cabeça deles, justamente porque não vai ter como provar. Tu nunca vai ter como mostrar por A e mais B que se tu fosse exatamente a mesma pessoa, com a mesma competência, com as mesmas qualificações, tu teria recebido as mesmas oportunidades. Porque várias vezes a tua beleza foi um fator decisivo, sabe? Foi um fator decisivo para o empregador contratar duas mulheres de perícia equivalente, mas uma é mais bonita que a outra, ou um homem também, sabe? Dois homens. E quando eu falo de beleza, daí eu tô falando essa palavra beleza porque daí tu formula com os teus valores, com os teus padrões. Cada um de nós é capaz de fazer o mesmo. Se eu te falar assim agora, imagina uma mulher bonita, tu imaginou. Agora fala, imagina um homem bonito, tu imaginou. Imagina e não, podemos até passar isso para etnias, entendeu? Imagina um homem branco bonito e um homem branco feio. Tu cria na tua cabeça aí, tu vai ter teus padrões, tu vai ter uma figura de corpo, de rosto, tu já criou na tua cabeça, sabe? Tu pode não gostar disso, tu pode ficar revoltado, enfim, mas nós temos. Agora imagina um homem negro bonito e um homem negro feio. Tu cria na tua cabeça, tu consegue enxergar, sabe? Etnias diferentes, tu consegue formular ali, o teu cérebro vai criar, porque tu já recebeu informações, sabe? Tu já enxergou vários padrões, de vários rostos, várias formas, e se tu precisa pedir pra te criar na tua cabeça, enxergar como um homem que tu acha bonito e uma mulher que tu acha bonita, tu vai conseguir criar. E o meu ponto é que esses padrões são mais comuns do que muitas pessoas se dão conta, entendeu? Não é como se todo mundo estivesse julgando pelas mesmas regras, porque não? Justamente por isso que tem gente que fala que tem gosto, como é que é mesmo assim, exótico, porque realmente acredito que tem gente que gosta de pessoas fora do padrão, podem gostar de pessoas, sabe, aí fora de padrão entra uma grande variedade de coisas assim, entendeu? Pode ser tanto na forma física, mas o rosto especificamente, sabe, traços que normalmente não são bem vistos, entendeu? Ou tamanho que é muito exagerado, ou simplesmente não é muito desarmonizado, inclusive tem aquele negócio de harmonização facial, né, que é tentar deixar enfim, eu não vou me aprofundar nesse assunto porque eu também não sou especialista, mas, né, é deixar o rosto mais simétrico, é isso que muita gente busca em vários tratamentos que tem por aí, sabe? Esse lance da simetria. Agora, tem gente que pode realmente apreciar a assimetria natural das pessoas, porque nós somos assimétricos, né? Nossos rostos tem lados, protuberâncias diferentes, normalmente a maioria das pessoas tem um corpo assimétrico de modo geral, mas a gente não enxerga isso. Mas enfim, né? Então, já falei bastante da beleza, já falei que eu acredito que é uma grande vantagem e que pessoas feias, né? Aí agora estão prejudicadas nessa corrida. E aí agora eu vou entrar no segundo assunto, que daí é a atração, que é para trazer algo positivo aí para essa conversa, para não adianta só apontar um problema, tem que apontar uma solução, digamos assim, né? Então, o que é o conceito de atração? Aí sim, é um bagulho muito mais variado, é um negócio que cada pessoa vai poder ter a sua própria palavra sobre o que lhe é atraente, e também é diferente o que a pessoa fala que é atraente e o que ela se atrai de verdade, né? Porque essas coisas realmente são... Algumas dessas coisas não dependem da tua construção, digamos assim. Simplesmente, tu sem saber, tu pensa, pô, isso daí me atrai, essa espécie de rosto, essa espécie de corpo, enfim, coisas variadas pode fazer com que tu se atrai dentro de ti, tu nem saiba explicar o porquê, né? Mas então, basicamente é o seguinte, pode pensar bem naquele negócio assim, daquela barrinha do The Sims, sabe? Quando tu vai tentar uma relação com alguém, tem uma barrinha que tu tem que encher, a atração é isso daí. A beleza é algo que na hora já vai vir à tona. A pessoa olhou pro teu rosto, ela já te botou em algum ponto na escala particular dela. Ou tu pode ser a pessoa muito, muito bonita pros padrões dela, ou muito feia, ou do meio termo, ou um bonitinho ou feinho, mas ela já te botou ali rapidamente, o cérebro dela fez isso por ela. Ela querendo ou não, já rolou. Mas aí a atração é um negócio que pode ir indo pro lado e pro outro, entendeu? Tu sendo uma pessoa bonita já te bota muito na frente nessa corrida da atração também. Porque a pessoa já está, tipo assim, já está muito inclinada a se sentir atraente, porque ela já te achou atraente só pela questão estética. Então ela já tá, tipo assim, nossa, é só tu não fazer muita merda. Mas tem uma série de coisas que tu vai falar que vão ser consideradas muita merda e que vai ferrar tudo, entendeu? Tem um monte de coisa que tu pode falar que é cagada. Assim como o contrário. Tu viu como a pessoa olhou pra ti e você sabe, gente feia vai saber o que eu tô falando. Sabe quando a pessoa olha através de ti? Quando tu cumprimenta alguém, tu conhecer alguém, vocês podem ter se olhado nos olhos. Só que tu teve noção absoluta de que aquela pessoa ali, quando ela olhou pra ti,
quase que instantaneamente ela já pegou, já decidiu que ela não quer falar contigo, que ela não, sabe, não tem a menor intenção de saber o que tu tem pra falar, o que tu faz, sabe? A pessoa olhou através de ti, sabe? É uma expressão assim que eu tenho pra mim, que eu já vi que acontece muito comigo, entendeu? As pessoas olharem através de mim, sabe? Aqui nesse lance da atração também eu vou ser mais abrangente. Quando eu falar atração, eu vou estar falando duas coisas. Eu vou estar falando não só a atração física da pessoa querer ficar contigo e te beijar e transar contigo, mas tô falando da atração da pessoa querer gastar tempo contigo, entendeu? De fazer amigos. Até da pessoa querer, sabe, assim, querer estar perto de ti, sabe? Se sentir atraído por ti, porra, aquele cara tem uma personalidade interessante, quero ficar perto daquela pessoa, é legal. Enfim. Então, se tu for uma pessoa feia, até pra isso tu vai ter que ser legal, entendeu? Porque tu não tem, a pessoa vai olhar pra ti e vai saber ali que tu não tem uma beleza. Então, pra valer a pena ficar na tua volta, e pra valer a pena te beijar, pra valer a pena ir pra cama contigo, vai ter que rolar alguma coisa ali, tu vai ter que mostrar alguma coisa que vale a pena para as pessoas ficarem na tua volta, sabe? Se é justo ou se não é justo, eu não sei, mas é assim que eu acredito que as coisas se organizam, sabe? O único jeito de tu conseguir conquistar qualquer espaço, seja para fazer amizades ou para criar relacionamentos de curto ou longo prazo, tu vai ter que mostrar que tu é atraente, mesmo não sendo bonito, entendeu? Tu vai ter que mostrar através dos teus papos, das tuas conversas, dos teus gostos, das tuas opiniões, dos teus assuntos, e obviamente que nem tudo a teu respeito vai ser atraente para todas as pessoas, então realmente é complicado de saber o que é atraente do ponto de vista do outro, entende? Por isso que, né, a gente vai navegando umas águas turvas, né? Tu nunca pode chegar pra uma pessoa e tu falar absolutamente tudo a teu respeito, sem contexto nenhum, sem nada, porque ninguém quer saber disso. Isso não é atraente mesmo pra ninguém. Mas agora, geralmente, quando tá rolando uma conversa, tá tendo, se tiver o mínimo de intenção, e de vez em quando realmente não tem nem o mínimo, sabe? E daí não tem nada que tu possa fazer, entendeu? Mas acho que é interessante a gente ter essa noção de que muitas dessas coisas são sim por questões de beleza, são sim por questões estéticas, sabe? Eu acho que quando tu vende para as pessoas feias, de que elas poderiam estar conquistando todos os espaços do que outras pessoas conquistam, toda a atenção, tu tá só mentindo para eles, e muitas pessoas que não conseguirem enxergar através dessa mentira, eles vão se culpabilizar, entendeu? Por exemplo, assim, coisas que eu acho que pode ser feito para mitigar os danos desses tipos de conduta, que eu acho que são grandes, sabe? Eu não vou te dizer que é besteira, que é palhaçada, que é bombagem. Não, eu acho que muita gente ficou debilitado socialmente por causa disso, entendeu? Eu, no meu caso, eu não sinto que isso foi para mim, porque eu realizei esse tipo de coisa, eu entendi esse tipo de coisa lá já na minha adolescência, demorei um bom tempo para entender todas essas maquinações sociais e entender por que certas coisas, sabe? Por que me tratam de certa maneira, por que falam certas coisas de mim, por quê, sabe? Várias dessas coisas, muitos desses ataques tu começa a receber e tu não tem muita noção. Aí tu vai tendo que, vai tendo que formular na tua cabeça algo que faça sentido, né? Pra tu conseguir entender. E, né, e como eu sempre sofri muitos ataques desse tipo, assim, e durante a minha infância e adolescência, a maior parte dela, sabe? Eu sempre tinha que refletir, sabe? Eu tinha que buscar enxergar o defeito. Várias vezes, principalmente quando eu era criança, eu achava que o defeito era eu, sabe? Realmente achava que, bom, a culpa é minha de alguma maneira, sabe? Só que daí, conforme eu fui envelhecendo, eu fui conseguindo entender, dizer, não, tipo, não é culpa minha, e também, não, tipo, é que eu tô falando de crianças, de adolescentes, mas naquela época eu também eu era uma criança. Eu não quero botar o sangue na mão das crianças que cometem essas coisas, porque eu realmente acredito que eles só estão reproduzindo algo que eles enxergam, sabe? E daí eu sou obrigado a pensar que as pessoas são muito mais severas por questões estéticas do que elas imaginam, sabe? Porque na hora de falar em público, quase ninguém gosta de recriminar os outros por causa de aparência, e todo mundo concorda que isso é abominável. Mas eu acredito que as pessoas da sua vida íntima, assim, eles recriminaram muitos outros, julgaram muitos outros por questões de aparência, porque eu não acho que as crianças iam aprender a falar e fazer isso sozinhas, entendeu? Eu não acho que elas iam, tipo assim, eu vivo num mundo onde ninguém fala mal dos outros por causa do corpo, ninguém caçoa, ou ninguém fica elogiando. Essa daí, acho que esse daí é um ponto bem interessante, porque é a questão, assim, de que é um modus operandi tu criar o teu filho tratando ele como se ele fosse uma pessoa bonita, entendeu? É o padrão, tem até os memes, as piadas, de que pra mãe o filho dela é bonito, entendeu? Assim como eu era bonito pra minha mãe. Eu recebi esse tipo de tratamento da minha mãe também. Só que eu acho que daí isso gera na prática, não tem nada a ver com julgar pessoas que fazem isso. Eu tô falando daí agora, trazendo para um lado pragmático da coisa. O que isso faz na prática, entendeu?
Todas as famílias criam os filhos, tô fazendo generalização no caso, né? Mas a grande maioria das famílias cria os filhos com esse tipo de procedimento. A mãe vai dizer que o filho é lindo, e várias vezes o pai vai na onda, de vez em quando não, né? Mas, digamos, a mãe vai dizer que o filho é lindo, que ele é belo, que ele é isso, que ele é aquilo. E daí, nesse tipo de situação, a gente vai ter basicamente dois cenários. Ou sim, essa criança realmente é bonita, ela é um homem ou uma mulher bonita, que recebe atração, que recebe atenção, que recebe bajulação desde os 7, 8, 9, 10 anos. Ela vai passando pela vida dela, ela vai crescendo e ela vai enxergando isso. Minha mãe me chama de bonito, minha mãe me chama de linda, eu chego no colégio, tem gente vindo aqui falar comigo, tem meninas que me acham bonita, ou tem meninos que me acham bonita também, enfim, todas as variedades assim, de opções de combinação que pode acontecer. Chega numa vida de adolescente, chega numa vida de adulto. Essa é a realidade daquela pessoa, isso que ela sempre viveu. Então, para ela, né, eu acho que faz sentido, inclusive, que ela supervalorize aquilo lá, que ela enxerga a beleza como algo muito bom, porque dentro de casa sempre foi muito importante as pessoas falarem que eu tô lindo. Ai, como tu tá bonitinho. Ai, como tu tá linda, ficou tão bonita, arrumada. Todo mundo sempre me falou que era tão bonito ser bonito, né? Era tão bom ser bonito, era tão maravilhoso ser lindo, que eu acho que é normal que essas crianças façam o contrário. Elas pensam, pô, se eu tô olhando pra aquela outra criança, aquela criança ele é feia, ou aquela criança se veste mal, enfim, eu vou falar mal, vou apontar, vou dar risada, porque eu sei que eu sou bonito, todo mundo me tratou como uma pessoa bonita, e daí tá tudo bem, né? Então, sei lá. Então, eu acredito que seja essa cultura de sempre criar teu filho exaltando a beleza, eu acho que é meio prejudicial. Eu acho que seria mais interessante as pessoas aprenderem a exaltar outras coisas nos próprios filhos, entendeu? Não que tu não possa falar que ele é bonito também, claro que tu pode dar uma elogiada, mas é que tu tem que entender o que isso faz na prática, o que isso vai criar na cabeça da criança, se é pra onde que ela vai, ela é bajulada o tempo inteiro, e tu já fala pro teu filho assim, filho, sabe o que é uma coisa muito bonita? Tu respeitar os outros, sabe? Muito, aí é que tá, tu também tem que ser essa pessoa, né? A gente só tu falar e tu não ser. Mas tu falar, sabe que eu acho muito bonito quando alguém pega assim e não caçoa, e não humilha, não ridiculariza. Trazer essas conversas aqui mesmo, porque tu só cria teu filho como uma pessoa linda, talvez ele seja. E ele acha que isso é uma coisa boa e quem não tem tem que ser caçoado, tem que ser zoado. Vocês conseguem entender esse tipo de raciocínio? E o outro cenário é o que? É o contrário. E esse daí eu posso dizer como é que foi a minha experiência, porque, né, dentro de casa minha mãe falava que eu era bonito, só que daí quando eu chegava em outros lugares eu era exposto, e não era nem só outras crianças, não, já fui zoado até por mãe de filho, de coleguinha já, pra ver como as pessoas são fodidas, né? Elas não perdoavam, não importava se era adulto. Um adulto enxergava ali a criança de 11, 12, vou falar de 11, 12 para ser um pouco mais velho, né? Mas 7, 8, 9, 10, 11, todas as minhas idades. Um adulto enxergava ali na criança, reconhecia que aquela criança era feia e a reação dele não era nem disfarçar ou simplesmente não comentar. Era expor, era achar, ridicularizar junto, entendeu? Então, né, eu gerava essa dúvida dentro de mim, entendeu? E várias vezes eu não sabia nem como me posicionar, né? Hoje em dia eu entendo, eu sei muito bem que são condutas tipo bullying, que rende um programa à parte, separado e tal. Mas naquela época eu só lidava com aquilo lá, chegava em casa e a minha mãe me tratava bem, minha mãe me elogiava, daí eu ficava em dúvida assim, mas espera aí, quem eu sou nessa história, entendeu? Eu sou a pessoa bonita ou eu sou a pessoa feia? Eu não sabia muito bem quem eu era, tá ligado? Por causa que tinha essa dinâmica de diferença, sabe? Mas daí, o ponto é que a minha mãe me elogiar não me ajudava muito nisso, entendeu? Não fazia eu me sentir belo por si só. Então, o que eu acho que é importante as pessoas também ajudarem na hora de ajudar a criar a noção de autoaceitação das crianças, dos adolescentes e dos adultos, que eu imagino que todos vocês querem é realmente, no caso, vocês que têm um filho, no caso, né? Que vocês querem que todo mundo senta bem consigo mesmo. Se tu for um adulto que tu ainda não se sente bem, também serve pra ti. Mas é tu tem que pegar, tu tem que passar por aquele processo de entender que as construções, né, estéticas e de belo são construídas em grupo e que as pessoas vão julgar e elas podem apontar o dedo, mas tu tem que entender que nada disso é tua culpa, né? Nada disso é culpa da criança. Mas, né, aquilo ali vai acontecer, entendeu? Não tem como tu pegar. Eu acho que é importante tu pegar e as pessoas fortalecerem suas cabeças e suas mentes para que aquilo lá não seja mais um problema, sabe? Tem aquela expressão que diz que a verdade dói. A verdade dói quando tu tá ouvindo pela primeira vez, entendeu? Quando é uma novidade para ti. Uma bagulho que tu não sabia.
Mas agora, se tu já tem noção de quem tu é, de ter noção de que tu pode fazer, das tuas capacidades, entendeu? Dos teus talentos, e que tu vai ter que ter talento, entendeu? Não adianta, se tu é feio, me desculpa, mas vai ter que correr atrás, entendeu? Gente feia e pobre, mano, tu vai ter que lutar, não tem outra opção, sabe? Justo ou injusto, o ponto é que tu vai ter que se puxar. Se tu é uma pessoa feia, uma pessoa pobre, tu não pode ficar. Nada vai te ser dado de graça nessa vida, entendeu? Nada. Nem o respeito, nem o carinho, nem a admiração. Nem para amizades e muito menos para relacionamentos, sabe? Então por isso que te aceitar, aprender a te respeitar, aprender a não ficar se humilhando é algo super importante e que tu tem que, inclusive, condicionar a tua cabeça aquilo lá. Não faz sentido tu ficar te punindo, te castigando, te ofendendo, porque tu não atende às expectativas que os outros têm sobre ti ou sobre qualquer pessoa que seja, sabe? Não faz sentido tu ficar te culpando por causa da aparência que tu tem, porque simplesmente é algo que tu não tem como controlar, a maneira que os outros te percebem. Por isso que eu acho interessante que não adianta ficar só aquele discurso assim que pode ser bem intencionado, sabe? Ah, todo mundo é bonito do jeito que nasceu, sabe? Que tem várias maneiras diferentes de ser belo. Não adianta tu ficar vendendo essa história daí, principalmente para crianças que elas vão ter uma dinâmica que não vai refletir isso. Mas até pra gente adulto, que foi maltratado a vida inteira, e eles simplesmente têm que aceitar aquilo lá, porque depois que tu aceitou quem tu é, depois que tu reconheceu a tua beleza, depois que tu não tá mais se sentindo feio, assim que tu saiu do teu quarto, assim que tu saiu da tua casa, e tu foi exposto num lugar público com várias pessoas, com vários rostos, vários corpos diferentes, o jeito que tu te percebe não vai afetar a forma com que os outros vão te tratar. Entendeu? Então tu tem que entender isso. E eu acho que tu também, as pessoas têm que até nem recriminar tantos outros, assim como eu não aprendi, entendeu? Vou dar um exemplo, sabe? Sobre o que eu tô falando, assim. A gente tem que aprender nem recriminar os outros, que eu praticamente não recrimino pessoas que avaliam os outros por questão de aparência. Aí eu tô falando, assim, num conceito assim, de atração, sabe? Maltratar os outros é escroto. Qualquer pessoa que for ridicularizar alguém por questões estéticas é uma pessoa babaca. Mas agora eu tô falando de querer ou não querer se envolver com alguém, entendeu? Pra mim, eu não sou o tipo de pessoa que eu me importo que as pessoas digam que gostam de pessoas bonitas, porque na prática é isso que acontece, entendeu? Mesmo que muita gente tenha receio de falar isso, ou que se sintam mal, sabe? De reconhecer que eles possuem seus próprios padrões. Não quer dizer que tu tem um padrão, nossa, tu é uma pessoa normal ali do dia a dia, tu só quer se envolver com celebridades da ficção. Não é isso, entendeu? Mas tu tem os teus padrões, dentro de tu ainda vai ter o teu catálogo, sabe? E tem gente que tenta vender uma ideia de que, tipo, ah, não, pra mim tanto faz. Vou dar um exemplo que várias vezes, várias mulheres que eu tive relacionamento, ou seja, um relacionamento curto ali de um dia, uma semana, algo desse tipo assim, ou mulheres que eu depois acabei até me relacionando num namoro longo, que durou meses ou até anos, todos esses relacionamentos, todos, sem exceção alguma, eu sempre fui a primeira pessoa a conversar e geralmente eu fui a pessoa que manteve contato extensivo até acontecer alguma coisa, entendeu? Nunca em toda a minha vida aconteceu o caminho contrário. Nunca em toda a minha vida aconteceu de uma mulher vir falar comigo e depois ficar, sei lá, semanas ou meses, sabe, conversando comigo, fazendo ligações no sentido assim, de se envolver, sabe, ter algum assunto, sabe, nunca aconteceu. E a verdade é que se eu fosse ficar esperando o processo contrário, ou fosse ficar julgando, tipo assim, nossa, essa mulher conheceu eu e outros 3 caras, ela deu bola para outros 3 caras, porque eles são mais bonitos do que eu. Se eu fosse entrar nessa mentalidade, eu teria me tornado uma pessoa amargurada, e eu teria começado a odiar alguém, ou odiaria a mim mesmo, sabe, ou odiaria as mulheres, ou odiaria o mundo, entendeu? Alguém estaria recebendo ódio nessa situação, se eu entrasse nessa pira. Mas a questão é que realmente é assim, entendeu? Tem muita gente que sabe que se for exposto com um grupo muito grande de pessoas, ele nunca vai ser o primeiro escolhido. E quando eu digo no meu caso, eu não seria nem o primeiro, nem o segundo, nem o 10º, tá ligado? Numa festa que tem, assim, 100 caras, eu não vou estar nos 10 mais bonitos, eu não vou estar nos 20 mais bonitos, provavelmente eu não vou estar nos 30, sabe? O meu número vai ficar muito mais abaixo, vai ficar... Por quê? Porque eu sei que é assim que a maioria das pessoas me perceberam ao longo da vida, entendeu? Eu me acostumei a ver pessoas que me olharam através de mim e muitas dessas pessoas, em algum momento da minha vida, eu consegui me envolver com essas pessoas, entende? Várias vezes eu conheci uma guria na minha cabeça, eu já estava pensando assim, nossa, essa mulher é muito linda, eu quero ficar com ela, vou conversar com ela, quero conhecer ela, achei essa mulher maravilhosa, e eu sei que não aconteceu o contrário, tá ligado? Eu sei que
pra ela não... Deu pra ver que quando ela olhou pra mim ali, ela não tinha a menor noção de conversar comigo, de saber quem eu era, o que eu tinha pra falar, entende? Então, por isso que eu falo nessa questão de atração e beleza. A beleza é automático, vem na hora, mas a atração é um negócio que tu pode construir. Assim como eu já recebi elogios, mas a maioria dos elogios que eu recebi foram dentro de relacionamento, sabe? Eu acho que tem muitas pessoas que não podem falar isso. Tem muitas pessoas que se forem falar todos, ou se fosse contar todos os elogios em relação à aparência que eles já receberam na vida, já receberam tantos que não tem nem como saber, né? Claro que eu também não tenho mais como saber quantos que eu recebi, até porque eu não mantive contagem. Mas o ponto é que, tipo, muito, muito, muito raramente aconteceu de uma pessoa que não ficou comigo, ou não está ficando comigo, ou não é minha namorada, me elogiar, sabe? Por questões estéticas, é realmente uma raridade. Agora, eu dentro de um relacionamento, várias e várias vezes eu era elogiado, as pessoas falavam bem da minha aparência, falaram bem, sim, de várias questões de quem eu era, sabe? Eu sei que quer ser elogiado, só que daí eu já sabia que a balança da atração já estava pro meu lado, entendeu? A pessoa já está envolvida contigo, já está apaixonada, hoje pode estar te amando, todas essas questões aí. Então, não, o que eu não tô dizendo que não seja bom, claro que é muito bom ser elogiado nessa situação também, mas eu quero dizer que daí eu sabia que não era uma questão só de atração, só de beleza, não era, e não teria sido, entendeu? Simplesmente assim não teria sido. Muitas das declarações que eu vi, os elogios que eu vi, só aconteceu porque eu rompi essa barreira da atração, fiz a pessoa se sentir atraída por mim, fez a pessoa se sentir envolvida por mim, e que, enfim, aí rolou um relacionamento, sabe? Mas agora, se eu ficasse sempre buscando uma aprovação estética, aprovação imediata, ou enfim, pior ainda, achar que eu não preciso buscar. Esse é outro ponto interessante, entendeu? Tem gente que é assim, tem gente que tem que buscar as coisas. E, que nem eu já tinha falado aqui, talvez não seja justo, talvez não seja honesto, mas tem que mandar real pra pessoa, sabe? Tu tem que falar, tu tem que criar a pessoa sabendo que a vida é assim, entendeu? Que as pessoas são tratadas diferentes por causa da aparência, e tu não tem que odiar alguém, tipo assim como eu tento não, né, tento não, pra mim hoje em dia não é mais tentar, que já me acostumei, mas assim como eu aprendi que se alguém não quer saber de ti por questões estéticas, não quer dizer que essa pessoa não vale nada, não quer dizer que essa pessoa é vazia, não quer dizer nada, entendeu? Simples assim, não quer dizer nada, essa pessoa é uma pessoa como qualquer outra, com todas as qualidades e defeitos dela. Alguém te dispensar por questões estéticas não quer dizer que essa pessoa é um monstro, não, entendeu? Quer dizer que ela é um ser humano, sabe? Mas muita gente não entra nessa brisa porque eles não foram ensinados a isso, entendeu? Eles foram ensinados só com uma parada muito romântica, entendeu? Uma coisa que é muito bonita na teoria, mas na prática não é assim, entendeu? Na prática a gente tem... As mulheres que não recebem atenção de ninguém, ela sabe como é que é ser a mulher que não recebe atenção de ninguém. E ela nunca vai entender como é que é a vida da outra mulher, que recebe atenção todo dia a ponto de ser um problema também. Só que daí eu não vou entrar nesse mérito agora para não estender ainda mais esse papo. Mas, né, são duas dinâmicas diferentes, entendeu? E são realidades diferentes. E para mim, a pessoa que está mais abaixo na questão estética, ela sempre vai ser mais prejudicada. Ela vai ter que obrigatoriamente se desdobrar em duas ou três, sabe? A mulher que é a mulher feia, ela vai ter que se puxar muito mais do que a mulher que é considerada bonita e gostosona, e vice-versa, entendeu? E não adianta se espernear, não adianta se descabelar, não adianta tu te achar lindo do teu ponto de vista, entendeu? Porque tu tem que saber que existe sim um privilégio estético, ele é agressivo, ele é violento, sabe? E tem muita gente que usufrui dele. E tu querendo ou não, tu reconhecendo ou não, tu tipo assim, mas eu me acho feio, tá bom, pode te achar feio e tal, mas tu tá. Ainda assim tem muita gente te dando muita atenção por causa da tua aparência, entendeu? Tu ainda pode ser uma pessoa que tem baixa autoestima e que tu não se reconhece como bonita porque, enfim, tu tem teus motivos e tua história que te levou pra esse ponto. Mas o privilégio ainda tá ali. Tu reconhecendo ou não, tu aceitando ou não, tu admitindo ou não, sabe? Então, assim como o outro lado, entendeu? As pessoas que podem ter elas podem ser muito bem resolvidas em questões estéticas, se sentirem super bem, sabe? Eu gosto da minha aparência, mas tu sabe que quando alguém olhar pra tua cara e dizer, não te achei bonito, tu tá tipo, tô ligado, me acostumei, tá ligado? Não tô esperando que seja o contrário, não tô esperando que eu vou encontrar alguém e essa pessoa vai olhar pra mim e dizer, nossa, tu é um dos homens mais bonitos que eu já vi. Não, porque isso nunca aconteceu e não vai acontecer nunca, e tô de boas, tá ligado? Não tem problema nenhum com isso. Nisso não vai, esse tipo de reação, de comentário não vai diminuir a minha estima por mim mesmo, não vai diminuir a minha perspectiva sobre mim mesmo, porque esse é um fato que eu já lidei e aceitei, mas que foi difícil.
e que eu tive que trilhar um longo tempo aí de aprendizado sobre isso, e foi só da minha adolescência em diante, porque durante a minha infância eu nunca recebi muita instrução para isso. Então, né, acho que vocês têm que lidar com isso aí, entendeu? Quando tu olha pro teu filho e tu acha ele lindo, tu tem que saber como é que o mundo julga as pessoas. E eu acho que o mais importante, além de ficar só vendendo a história de que teu filho é lindo, independentemente dele ser lindo ou não, é que tu tem que ensinar ele a se amar, a se respeitar e a respeitar os outros, sabe? Acho que isso daí é uma das coisas que a gente pode, quem sabe daqui no futuro não seja tão normal assim as pessoas ser humilhada, ser recriminada e o privilégio estético seja um pouco menos agressivo quanto ele é hoje, porque por enquanto é algo simplesmente assim que eu acho que não tem preço, sabe? Realmente não tem preço, não tem como colocar, não tem como tu colocar na ponta do papel quantas oportunidades uma pessoa, independentemente de quem ela é, da classe social dela, da etnia dela, da orientação sexual dela, tu colocar na ponta do papel todas as portas dela que foram fechadas ou se não foram fechados, foram colocadas várias travas e vários pesos atrás que ela teria que empurrar até chegar até a porta, entende? Então, é só isso que eu tinha pra falar aí sobre beleza e atração. Quem é bonito, reconheça que é bonito e pau no seu cu. Quem é feio, força aí, cara, não te abala por causa disso, mas tu tem que aceitar e tu vai ter que rebolar, entendeu? Homens e mulheres feias vão ter que se puxar muito mais do que as pessoas bonitas e não tem outro jeito, é isso aí, é a vida normal. E não odeiem as pessoas bonitas, mas elas têm que reconhecer que são bonitas, reconhecer que são privilegiados, sabe? E parar de vender que todo mundo é tratado igual, porque não é não. E quem é feio sabe? A vida inteira sendo tratado como menos do que tu é, por questões estéticas, teve um dia que tu nota, não, eu sou foda, eu sou incrível, eu sou sensacional, eu sou uma mina muito foda, eu sou um cara muito foda, mas eu não sou bonito, e eu não preciso ser bonito pra ser foda, tá ligado? Eu não preciso. Então, é isso aí, espero que vocês tenham curtido o papo, esse aqui ficou longo, mas é um assunto que acho que tem bastante coisa para ser desenvolvida, e qualquer coisa que vocês quiserem comentar, sinta-se à vontade. Então, segunda-feira eu vou estar de volta, trazendo outro programa sem contexto.